Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro, nesta terça-feira, dia 5 de março de 2024. R$ 2,13 mais 47 o litro. Esse é o preço ou a média do leite, média líquida apurada pelo CPEA para o leite. Repetindo, R$ 2,13 mais 47 o litro. Média Brasil, uma alta de 4,5% na apuração feita pelo CPEA no mês de janeiro. Nós vamos agora até o CPE. Vamos a Piracicaba conversar com o Tiago Bernardino Carvalho, que já está conosco. Tiago, boa tarde. Prazer em tê-lo mais uma vez aqui no Tempo e Dinheiro. Olá, boa tarde a todos. Satisfação novamente, Braga, conversar com vocês. É um prazer aí passar a informação aqui do mercado lácteo aí para os ouvintes, os telespectadores que sempre assistem o programa aí de vocês. R$ 2,13 mais 47 a média Brasil, a terceira alta consecutiva, mas essa alta saiu do fundo do poço, praticamente os preços lá no fundo do poço. Esses valores, esta média, remunera o produtor? É uma boa pergunta. Talvez muitos fiquem bravos aqui com o que eu vou falar, né? Mas evidentemente a margem é bem espremida, tá? Bastante espremida. O produtor teve um impacto muito forte na questão financeira de fluxo de caixa nos últimos meses. Você usou um termo muito importante, aí saiu do fundo do poço, tá? Então, quando a gente olha aí, vamos dizer, a terceira alta consecutiva, né? Podemos dizer assim, 2,13, a gente sempre vai voltar lá. Setembro estava 2,05, né? Média Brasil, né? Aí realmente caiu, voltou a subir, chegou a 1,96, 1,97. Aí dezembro já 2,03 e aí realmente rompe a barreira dos 2,10. Talvez não seja o preço que vai melhorar a conta do produtor, mas já é um alento, dado todo aquele cenário negativo. Então vamos lá, a gente teve uma alta aí de quase que 20 centavos, mas sim, a margem bem espremida. Agora, sempre naquela discussão, a gente precisa olhar também os custos, como eles estiveram, a gente precisa começar a trabalhar mais, produzir mais leite, né, por vaca, para reduzir esse custo fixo. O preço caiu para todo mundo, o custo ele sobe e desce também para todo mundo, então a gente precisa trabalhar bem dentro da porteira, que não é fácil ainda, não é. Por isso que eu falei que a turma ia ficar brava comigo, não é fácil, mas é uma necessidade da gente melhorar a eficiência dentro da porteira num cenário bem desafiador. Bom, diante desses desafios, nós temos aí um custo menor com a alimentação, deu uma trégua, né? Mesmo que com o preço aí da ração, né? Tanto milho quanto soja, mas isso não foi considerado ainda na apuração, no preço pago no mês de janeiro. O que contribuiu para esta alta? Uma menor captação? O que houve para ter essa reação de 20 centavos a média Brasil por litro, Tiago? Tem a questão, como a gente mencionou aqui, da margem, né? Que a margem veio bem espremida aí nesses últimos meses. Então isso faz com que o produtor em si coloque, né, um pé no freio, né, tire o investimento e aí consequentemente reduz a produção. Então a oferta já começa limitada, somada a todo o cenário que não é só o leite que enfrenta, né? É um cenário que o grão enfrenta ou enfrentou e a pecuária também de corte enfrenta, que é a questão climática, né? Muita seca, né? Ou chuva com muito calor não traz um bom desenvolvimento para a planta, no caso a pastagem, e daí do caso também a própria alimentação, né? Aí falando dos grãos, mas realmente pelo lado da oferta foi o que mais impactou esse cenário de alta. Vale sempre lembrar também que a primeira ainda quinzena de janeiro ainda a gente tem um reflexo ainda positivo de final de ano, a gente tem um cenário aí para o consumo dos derivados, até mesmo se a gente pensar no calor, o sorvete, que muitas vezes utiliza muito leite. Então, a gente tem ainda um período de transição até a primeira quinzena de janeiro. Depois, sim, o brasileiro ele começa a acusar a questão financeira, né? Segunda quinzena de janeiro, daí fevereiro, e tudo isso vai refletindo o pagamento dos meses anteriores. Então, a gente tem por outro lado, que a gente falou da oferta à demanda, que o consumo ainda realmente não está refletindo a melhora do PIB, que saiu, né, uma melhora do PIB, né, ao longo de 2023, mas que possivelmente a gente tenha reflexo ao longo de 2024, tá?
Então, o consumo tende a melhorar no final de 24, mas ainda ele ajuda, assim, a precificar um pouquinho para baixo o preço do leite. Bom, de alguma forma, isso já refletiu, pelo menos no ânimo dos produtores, né? De alguns, outros continuam desanimados diante desses preços, né? Diante da alta de custo, diante dessa questão toda de investimentos. Isso deve ser bem pontuado. Recentemente, a ASBI, a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, né? Ela falou, ela comentou, inclusive, divulgou um relatório mostrando que houve um aumento, né, uma recuperação nas vendas de sêmen bovino para pecuária de leite, 6,44% de 2022 para 2023. Houve, então, no primeiro momento, um descarte muito grande de animais, né, de fêmeas, né, que estavam em lactação, produzindo, e agora, ao contrário, estão investindo novamente. Esse vai e vem é comum nesta situação, nesse mercado como um todo, na avaliação que você faz, essas pesquisas todas que há anos você vem acompanhando, Tiago? Você tocou num ponto e mencionou aí um trabalho bem bacana, né? Que a gente acaba acompanhando as vendas de sêmen, né? Tanto de corte como de leite, e que mostra esse aumento, né? Realmente a gente nota que o pecuarista em si, quando eu falo pecuarista, o pecuarista de corte, o pecuarista de leite, o suinocultor, o aquicultor, né? Ele é muito óbvio, vinculado com o preço. Se o mercado tá bom, ele entra com um apetite de investimento. Então, quando o leite ele veio naquele momento muito forte, de 22, com preços elevados, a gente realmente começa a 23 como um dos melhores momentos de venda de sêmen, né? Que isso deve ir perdendo força ao longo de 23, mas a gente investiu bem na melhora genética. E o que chama a atenção desses dados, né? E que eu acho que isso que é importante para a cadeia pensar, para o produtor pensar, para a estratégia, né, da sua atividade. Se a gente olha aquelas regiões que são tradicionais na produção de leite, que usam tecnologia na produção de leite, elas continuam investindo. Muitas vezes eu tenho regiões que ela entra e sai. Então isso também mostra como a pecuária leiteira ela vem evoluindo, tá? Evidentemente, como eu falei, quando o preço cai, ele cai para todo mundo. Todo mundo sente, mas sente menos aquele que tem uma produtividade um pouco melhor. E esses dados das BIAs realmente mostram. Então, quando o mercado está muito bom, há muito investimento. Todo mundo melhora. Agora, quando o mercado ele começa a cair, quem deixa realmente de investir é aquele que não tem o planejamento, aquele que não tem a gestão do caixa dele, e tudo isso vai refletir aí descarte de matriz, isso vai ocorrer, vai realmente ter uma oferta restrita, os preços eles vão começar a subir, vai trazer novo investimento. E aí, só para fazer um paralelo da questão ASBI investimento, o principal, ou dos principais insumos do leite, né, tirando o pasto, falando da alimentação, o concentrado, né, vem crescendo muito a questão do confinamento leiteiro, assim que seja, né, a, a gente depende muito do milho e da soja. E a expectativa, a soja vai cair mais, o milho vai cair mais. A gente está vivendo o que a gente está passando de calor, a Argentina está passando de calor, tá? A gente tem um problema seríssimo do endividamento do agricultor brasileiro, tá? Como que vai ficar a safra para o ano que vem? Então, aí que eu falo, quando a gente nota, a gente tem esses números de investimento, aumento ou redução do SEMI, paralelo a um cenário, né, de redução no primeiro momento da safra de milho, será que isso deve continuar para 25? Não é a hora de realmente planejar esse cenário? Se eu tenho um milho que não está nos melhores mundos, mas eu tenho um milho confortável, né? O preço do milho, ele realmente ele ficou um pouco confortável, chegou a subir um pouco mais, recuou. Então a gente precisa planejar, eu acho que essa é a palavra, né? O desafio de 24 é trabalhar a margem, tá? Porque realmente o preço tende a continuar subindo, sempre eu falei, o segundo semestre vai ser melhor para o consumo de leite. E a gente entra na entre safra daqui a pouco, a gente está falando maio, junho, tá logo ali, já estamos no terceiro mês do ano praticamente. Então tudo isso traz um cenário diferente em termos de formação de preço. Resta assim o produtor se preparar para passar esse cenário. Bom, e de alguma forma, como é que a indústria está se comportando? É lógico que a indústria vai absorver de alguma forma e repassar essas altas. Está tendo um certo embate, está tendo uma certa resistência para a indústria absorver essas altas, três altas consecutivas, por dizer assim, mas a indústria já
fica ressabiada nesse sentido. Isso está acontecendo ou não, Tiago? Ela fica ressabiada, acontece natural, porque ela bate de frente com o consumidor, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala que o leite subiu, por exemplo, a carne suína caiu 8%, a carne bovina caiu 3%, estou falando só em fevereiro, e o frango caiu 2%. Então, o que eu quero dizer assim, o consumidor, ele é muito latente à renda. E o começo de ano, o primeiro trimestre, os primeiros 5 meses do ano, é mais tenso em termos de sobrar renda. Então, daí o laticínio encontra realmente esse paredão. O consumidor escolhendo, o consumidor buscando descontos, buscando preços mais competitivos, e isso volta, sim, na competição da captação do laticínio. Sim, ele tenta, de certa maneira, realmente buscar preços melhores, né, negociações melhores junto a produtores, porque ele está tendo uma dificuldade de repasse nesse momento de precificação. Evidentemente, chega uma hora que ele vai ter que repassar. O consumidor, invariavelmente, vai ter que absorver, mas num primeiro momento ele tem esse embate e essa dificuldade num repasse mais firme de preço. Agora, tendências para os próximos meses deve continuar, pelo menos, essa elevação dos preços ao produtor? Olha, o que a gente nota, né, que a gente vem observando pela redução de oferta que a gente observou nesses últimos meses, a tendência sim que a gente tenha um patamar, vamos dizer, mais confortável para o produtor, né, nesse período aí de, né, como disse aí, de começo de ano aí com baixa quantidade de pastagem, né, uma redução dos investimentos. Então, a expectativa é que o preço de certa maneira continue nesses patamares mais elevados, mas sempre lembrando do consumidor. O consumidor ele pode delimitar, principalmente da venda dos derivados, né, como queijo, né, o HT que seja, realmente ele pode causar uma pressão, mas num curto espaço de tempo os preços devem se manter nesses patamares mais elevados. Bom, a cada entrevista, a cada levantamento que a gente faz com relação ao preço do leite, sempre fala das importações, né, Tiago? Que são um problema ainda, tem tido um volume muito expressivo para eventualmente interferir nas cotações desses preços? A importação do leite, infelizmente, ainda é vamos dizer, um calcanhar de Aquiles, no sentido, se a gente olhar os preços internacionais, né, da maioria das commodities caíram, então isso daí pressiona também as nossas cotações dos outros produtos, seja dos cereais, óleos, açúcar, vem caindo, carnes vem caindo internacionalmente, e invariavelmente o leite também cai. Então, por mais que o nosso câmbio também esteja a 5, né, o real, $1, R$ 5, a gente realmente é um importador líquido, né? Então as importações elas ainda vêm contribuindo negativamente para esse cenário, tá? Soma um volume expressivo, pressiona as cotações do mercado e realmente acaba prejudicando uma dinâmica de melhora de preço mais firme, mais forte para o pecuarista leiteiro. Tá certo. Tiago Bernardino, muito obrigado pela tua participação mais uma vez, informações conosco, direto do CP. Aliás, Piracicaba está com tempo bom agora, como é que está por aí? Piracicaba está com o céu azul, aquele calor que tá chamando chuva, né? Mas ainda o clima tá muito bom aí para quem pode aproveitar. Ainda não tem nada de vendaval, nada de chuva, ainda dá para sair tranquilamente aí. O céu tá azulzinho. Aqui em São Paulo, capital paulista, abafado o tempo. Diminuiu um pouquinho a temperatura, 26 graus, mas aquele bafo, né? Aquele vapor todo e o céu bem carregado, informando aí, mostrando já que vem chuva pesada no final, até mesmo antes do final dessa tarde aqui em São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado, Tiago. Um abraço para você. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez o convite, espaço. Desejo a todos aí um bom final de tarde, aí uma boa semana e a gente volta sempre que possível aí para trazer informações aí do mercado lácteo. Um grande abraço a todos. Nós agradecemos, um abraço a toda a equipe do CPE, do Tiago Bernardino, e por aqui nós ficamos com essa entrevista, lembrando mais uma vez que todas as informações do Tempo e Dinheiro estão disponíveis no Tempo e Dinheiro no Clube de Assinantes e também nas mídias sociais, né, do T&D. Vá lá, curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça parte dessa família do T&D. A todos que estiveram conosco, até uma próxima. Muito obrigado, até lá.